meu nome é Keila, sejam muito bem-vindos no meu canal e hoje eu quero te ensinar cálculo de marmoraria. Eu desenvolvi um método onde eu já trabalhei muitos anos com venda, cálculo, acompanhamento de obra e com todo esse tempo, com toda essa bagagem, eu consegui desenvolver um método que simplifica os cálculos. Eu te ajudo a pensar desde o espaço do vão até o resumo de peças, né? O desenho de peças para fabricação, o resumo de peças para corte e no final do vídeo eu vou fazer com você o cálculo de metragem de pedra, acabamento e tudo que você precisa para chegar ao preço final desse conjunto aqui. Vamos? Então, aqui nós temos um conjunto de alisar com a duela. Aqui você vê a duela, o alisar, todas as medidas e o resumo de peça para corte. Mas como que eu cheguei nisso aqui? Como que a gente consegue pensar isso aqui? Partindo do espaço na obra, do espaço do seu cliente. Quando o seu medidor for na obra, o espaço que ele vai ter lá é isso aqui, ó, o vão da porta. Uma porta com 95 de abertura, 2,12 de altura e 17 de largura, que seria o espaço da parede, a largura da parede aqui dessa duela. Quer saber como que a gente transforma isso aqui, esse espaço, essa medida crua, isso aqui? Vamos lá? Vamos começar pelo conjunto de aduela. O que nós temos aqui? 94, 2,10, uma soleira de 90, as larguras de 20. Como que eu achei esse 94? Então, essa pedra de 94, ela vem aqui, ó, é o teto. Mas se tem 95, por que eu deixei ela com 94? Porque a gente, para que isso encaixe, já que essa peça vai colada nessa, né, o ideal é que tenha uma folgazinha, de pelo menos meio centímetro de cada lado. Para isso aqui não entrar muito pressionado, para você ter um espaço de trabalho aqui. Então, 95, eu deixei meio centímetro de folga. Por isso que a peça do teto ficou com 94. Agora, e a altura? A altura ela entra aqui, ó. Então, vamos lá. Se nós temos do chão até o teto 2,12,5 e essa pedra tem 2 de espessura, por que eu tirei mais meio? Ah, tá, porque essa pedra ela precisa de uma massa para ser instalada aqui. Então, o pedreiro precisa de pelo menos meio centímetro de massa aqui para estar colando essa pedra no teto. Então, nesse aqui, a gente vai tirar 2 da pedra e meio de massa, achando a largura da duela 2,10. Keila, mas por que eu não passo com essa direto e entro com essa aqui? Porque na montagem, a pedra que será instalada primeiro é a do teto. As laterais vão apoiar o teto, vão ajudar a segurar o teto. Então, por isso que na montagem, essa pedra eu pego a medida toda do espaço e a da altura a gente diminui a espessura da pedra mais a meio de massa. Então, encontrando aqui a medida de 2,10. Ok. Sabendo que a montagem fica aqui 2,10 e aqui, a gente já sabe que essa medida interna aqui, ó, vai diminuir também. Mas antes da gente trabalhar essa medida interna, que é o que vai gerar as medidas visualizar, vamos trabalhar as larguras da duela. Quando que eu falei que tem a parede? 17 centímetros. Por que a pedra tem que ter 20? Vamos aqui? Se a parede tem 17, eu tenho que considerar que o alisar vai entrar aqui, ele tem uma massa, meio centímetro de massa, e os 2 centímetros da espessura da pedra. Então, nessa aduela aqui, eu aumento 2,5 para o lado do alisar, e normalmente eu gosto de aumentar meio centímetro para cá. Por quê? Esse meio centímetro é uma margem, porque nem sempre a parede está com 17 certinho. Às vezes ela tem 1,17 e a massa ela faz uma curvinha, 17,1, 17,2.
Então esse meio centímetro ele dá uma segurança para que consiga passar essa pedra aqui sem que ela fique aparecendo na beirada da parede do lado de cá. Então na duela nós aumentamos 3 centímetros aqui na largura, meio para o lado de dentro e 2,5 para o lado do alisar, gerando uma pedra com 20 centímetros. Aqui é a pedra da soleira. A pedra da soleira, ela pega por dentro aqui, ó. Né? Então, é esse aqui, ó. Ela tem a medida interna, 90. Porque, mais uma vez, eu vou tirar 2 centímetros de pedra aqui e meio centímetro de assentamento. Não posso mandar essa pedra com 94, não posso mandar ela com 91. O ideal é que ela tenha 90. Sabendo que interno aqui, depois das aduelas instaladas, vai ter 90, essa é a medida interna do alisar. Interno aqui instalado, a aduela vai ter 2,10, essa é a medida interna do alisar. Quanto que tem que ser o alisar? O alisar, o cliente quer ele com 10, o projeto pede com 10. Então, 90 mais 10 mais 10, 1,10 m. 2,10 mais 10, 2,20. Viu como é simples? Você pegar desde o espaço do vão, entender as montagens e saber destrinchar as pedras, saber detalhar aqui, né? Mas agora é acabamento. Vamos lá? O que é esse que eu considero esse pontilhado aqui? Esse pontilhado é a meia esquadria. Essa pedra, ela vai trabalhar assim. Vou pegar esse aqui que fica mais fácil de mostrar. Essa pedra, ela vai trabalhar assim. Então, o lado interno aqui, ela tem acabamento simples, né? E o lado externo, ela entra aqui. Ela vai ter o corte em meia esquadria desse lado e, aliás, começando de novo. Essa pedra, ela vai trabalhar assim. Tá vendo? Corte meia esquadria, acabamento, assim. E ela entra aqui dentro, onde a meia esquadria aqui encontra com essa. Certo? Ou, né? Certo? E essa pedra, ao mesmo tempo que ela vem aqui, ela entra lá dentro, que aqui dentro é a duela. A pedra do teto, a mesma coisa, ó. Ela entra aqui. A gente sempre desenha a pedra olhando o lado polido. Esse é o lado polido. No lado polido, o lado interno aqui tem acabamento, que ela vai trabalhar assim, ela é a pedra do teto. O lado interno tem acabamento, o lado externo vai ter o pontilhado, porque ela vai fazer a meia esquadria. A mesma coisa aqui. O lado interno tem o acabamento, o lado externo tem a meia esquadria. Enxergar esse desenho, esse conjunto, ele é muito importante, né? Na hora de passar para o acabador, né? E aí, depois, essas pedras serão coladas. Né? Você fizer essa colagem aqui, ó. Aqui é acabamento simples, que é o acabamento por iraquina. Lembra que aqui eu deixei meio centímetro? Então, nessa pedra aqui, o ideal é que a gente faça o polimento em meio centímetro no lado interno, ó. Aqui, ó. Esse meio centímetro aqui. Tá? Porque em alguns lugares ele vai ficar aparecendo. Nessa aqui, olha, no alisar aqui, não é necessário. Só a espessura da pedra mesmo. Porque não vai ficar aparecendo nada do fundo. É só lixar as quinas aqui. Ok? E aqui um encontro de meia esquadria, ó. Meia esquadria aqui com a meia esquadria aqui. Certo? 10 por 20. Vamos para o resumo de peça? Vamos lá. Peça A. Uma peça de 94 por 20. Duas peças de 2,10 por 20. E uma peça de 90 por 20. Isso, que é a soleira, peça D. Depois uma peça de 1,10 por 20 por 10. E duas peças de 2,20 por 10. Ok? Vamos calcular? Vamos lá. Nós calculamos jogando na memória. Se alguém não souber usar a memória da calculadora,
procura lá que eu tenho um vídeo ensinando a usar a memória da calculadora, tá bom? Uma peça de 94 por 20, memória mais. Duas peças de 2,10 por 20, memória mais. Uma peça de 90 por 20, memória mais. Uma peça de 1,10 por 10, memória mais. E duas peças de 2,20 por 10, memória mais, memória resposta, deu 1,76 metros quadrados de pedra. Olha, vou até mostrar pra vocês. Deu 1,75,8. Arredondamos para 1,76, ok? O que eu cobro também aqui? Tá vendo esse recorte aqui, ó? É um recorte feito em meia esquadrilha, feito, né? Pode ser feito na serra, manualmente, mas é uma coisa que tem que parar para fazer. Então, é considerado. Em memoraria, tudo se dilui em horas trabalhadas, tudo se dilui no tempo que o cara leva para fazer cada coisinha. Então, tudo é levado em consideração. 2 recortes em meia esquadrilha. Você tem que ter preço para tudo. Porque uma coisa é uma peça reta, outra coisa é a peça que o cara tem que parar, marcar e cortar. Isso dá tempo e em marmoraria, hora é serviço e é custeado, né? Então vamos lá. Os acabamentos aqui. O acabamento de fora do alisar. Lembra que esse acabamento eu falei que não precisa polir aqui embaixo, porque a parede já vem aqui atrás? Então, esse acabamento ele é um custo e o acabamento que eu tenho que polir embaixo, ele é outro custo. Então, vamos chamar esse acabamento aqui de acabamento A e esse aqui de acabamento B, por exemplo. Né? Então, vai ser 2,20 mais 2,20, 4,40, mais 1,10, 5,50. Quer ver? Vamos confirmar. 2,20 mais 2,20, 4,40, mais 1,10, 5,50. Então, 5,50 metros lineares de acabamento simples, né? A gente chamou isso do acabamento A, que é o do alisar, né? E esse aqui interno, ó, 2,10 mais 2,10, 4,20 mais 94, 2,10 mais 2,10 mais 4,94, 5,14 metros lineares, né? Que aí seria um acabamento duplo, que a gente chamou ele do acabamento B. Esse aqui que a gente tem que polir meio centímetro. Uma coisa é eu polir só a espessura, outra coisa é eu ter também o tempo de polir a parte de baixo toda, né? Isso tudo tem que ser pensado. E agora é essa colagem meia esquadrilha aqui, né? Essa colagem tem a meia esquadrilha aqui, cola, depois dá o acabamento, fazendo essa quina aqui ficar uma quina, fazendo essa quina aqui ficar perfeita, né? Vamos lá, ó, aqui, ó. Aqui, ó, tem meia esquadrilha, aqui, isso aqui, ó, é demorado fazer, tá? Então, vamos chamar esse acabamento aqui de colagem meia esquadrilha. Eu vou cobrar ele uma vez só, porque eu vou ter um preço que abranja esse serviço todo. 2,10 mais 2,10 mais 90, que é essa parte interna aqui, que vai colar nessa parte interna. 2,10 mais 2,10 mais 0,90. Então, 5,10 metros lineares, que são a colagem em meia esquadrilha, ok? Então, é isso que você tem que entender, né? O que vai ser feito na peça e o que você tem que cobrar. A pedra e os acabamentos. E esse preço dos acabamentos aqui, eles são diluídos em hora de acordo com o preço da sua marmoraria aí, ok? Gente, se vocês gostaram, dê um like aí e curta, assistam mais vídeos meus, tá bom?